A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 12. De quem é a responsabilidade? Esta é uma história que ouvi anos atrás sobre 4 pessoas cujos nomes eram todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém ficou zangado com isso porque era a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo achou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não o faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer pessoa poderia ter feito. Certa vez li sobre um incidente chocante que demonstra os princípios dessa história em ação, tragicamente na vida real. Em 1964, Catherine Genovese foi esfaqueada até a morte por 35 minutos, enquanto 38 vizinhos assistiam. A reação deles foi descrita como fria e indiferente, um resultado da apatia e da alienação urbana. Mais tarde, um estudo revelou que ninguém havia ajudado simplesmente porque havia muitos observadores. Os observadores se entreolhavam procurando saber o que fazer. Como ninguém fazia nada, eles decidiram que ninguém deveria fazer nada. À medida que o número de espectadores aumenta, torna-se menos provável que as pessoas recebam ajuda em momentos de necessidade. Um estudante que aparentava estar tendo um ataque epilético recebeu ajuda 85% das vezes quando havia apenas um espectador presente. Mas quando havia diversas pessoas observando, ele recebeu ajuda somente 31% das vezes. 31%, 31% das vezes. Este estudo prova que quanto mais as pessoas não fazem nada, mais as pessoas não farão nada. Mas se pelo menos um pequeno grupo de pessoas comprometidas começarem a estender a mão para ajudar os outros com cuidado e amor, sorrisos e elogios, apreciação e respeito, etc., esse movimento pode crescer e crescerá. Estudos provaram que somos muito afetados pelo que as pessoas ao nosso redor fazem. Recorremos uns aos outros em busca de direção, mesmo quando não temos consciência disso. A maioria das pessoas concordará com a maioria mesmo, quando na verdade não concorda. Elas fazem isso só para estarem inseridas no grupo. Se quisermos ser parte da revolução do amor, nós, como cristãos, precisamos nos tornar exemplo para os outros, em vez de simplesmente nos misturarmos ao sistema deste mundo. Se alguém tivesse simplesmente sido corajoso o suficiente para tomar uma atitude ou amoroso o bastante para ajudar, a vida de Catherine Genovese poderia ter sido salva. Você está fazendo orações que Deus pode responder? Gostaria de sugerir algo para você incluir em suas orações diárias. Todos os dias, pergunte a Deus o que você pode fazer para Ele. Então, ao longo do dia, observe as oportunidades de fazer o que você acredita que Jesus faria se ele ainda estivesse na terra em forma humana. Se você é um cristão, ele vive em você agora e você é embaixador dele, então certifique-se de representá-lo bem. Desperdicei muitos anos em minhas orações matinais, dizendo ao Senhor o que eu precisava que ele fizesse por mim. Mas só ultimamente acrescentei esta última parte. Deus, o que posso fazer para ti hoje? Recentemente estava pedindo a Deus para ajudar uma amiga que estava passando por uma situação muito difícil. Ela precisava de algo, então pedi a Deus que providenciasse isso para ela. Para minha surpresa, a resposta dele foi: pare de me pedir para atender à necessidade. Peça-me para lhe mostrar o que você pode fazer. Tomei consciência de que geralmente peço a Deus para fazer coisas para mim quando Ele quer que eu mesma faça essas coisas.
Ele não espera que eu faça nada sem a sua ajuda, mas ele não fará tudo para mim, enquanto eu fico sentada passivamente. Deus quer que estejamos abertos a nos envolver. Ele quer que usemos os nossos recursos para ajudar as pessoas, e se o que temos não é o bastante para atender às necessidades delas, então podemos incentivar outras pessoas a se envolverem para que juntos possamos fazer o que precisa ser feito. Deus quer que estejamos abertos a nos envolver. Eu o encorajo a fazer orações que Deus possa responder. Você e ele são parceiros e ele quer trabalhar com você e através de você. Peça a ele para lhe mostrar o que você pode fazer e dependa dele para lhe dar não apenas a criatividade, mas também os recursos para fazer isso. Não entre em pânico quando eu digo use os seus recursos. Estou falando de mais do que dinheiro. Os nossos recursos incluem a nossa energia, o nosso tempo, nossos talentos e bens materiais, assim como as nossas finanças. Ajudar alguém pode envolver dinheiro, mas geralmente envolve tempo, e creio que estamos tão amarrados pelo tempo em nossa sociedade que geralmente não achamos mais fácil preencher um cheque do que dedicar tempo para cuidar da pessoa necessitada. Cheguei à conclusão de que o que chamo de ministério de estar disponível é o que as pessoas mais precisam. Uma amiga minha mora em uma grande cidade, onde o maior problema são os sem-teto. Certa noite de inverno, ela estava voltando para a casa do trabalho e passou por um homem que estava pedindo dinheiro. Estava frio e escuro. Ela havia tido um longo dia e estava ansiosa para chegar em casa. Não querendo abrir a carteira em uma situação nada segura, ela procurou no fundo da bolsa para ver se encontrava alguns trocados. Enquanto seus dedos procuravam em vão, o homem começou a dizer que seu casaco havia sido roubado no abrigo para sem-teto, onde ele havia ficado na noite anterior, e descreveu alguns outros problemas que estava tendo. Ainda tentando conseguir algumas moedas, ela assentia com a cabeça nos momentos certos e dizia de vez em quando, que pena. Quando finalmente encontrou o dinheiro, ela o colocou no copo do homem. Ele sorriu e disse, obrigado por conversar comigo. Minha amiga diz que percebeu naquela noite que os 50 centavos que havia dado ao homem foram bem recebidos, mas que o que significou mais para ele foi o fato de que alguém ouviu o que ele disse e respondeu. Temos uma equipe de pessoas do nosso ministério que tenta ajudar pessoas que vivem nos túneis sob a ponte do centro. Elas descobriram que cada uma dessas pessoas tinha uma vida antes dos túneis e que todas elas têm uma história. Alguma tragédia aconteceu com elas que as levou à situação atual. Elas apreciam os sanduíches e as viagens à igreja, onde podem tomar um banho e conseguir roupas limpas, mas apreciam principalmente o fato de que alguém se importa o suficiente para realmente conversar com elas por tempo bastante para descobrir quem são e o que aconteceu com elas. Deixe-me encorajá-lo a fazer tudo o que puder para ajudar as pessoas. Se elas simplesmente precisam que você esteja por perto, dedique tempo para fazer isso. Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça, e Ele responderá a sua oração para que você possa fazer. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.